Olá, tudo bem? Eu sou o professor de matemática Rui Lima, da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. E agora a gente vai dar continuidade à nossa revisão. Aqui estamos trabalhando semanalmente um tópico da matemática. Esse tópico que vai ser trabalhado agora é sobre função. E fazemos 7 questões sobre o tópico semanal e mais uma questão que remete à primeira série do ensino médio, outra que remete à segunda série do ensino médio e outra à terceira série do ensino médio. Ou seja, essa é uma revisão super completa. E detalhe, é uma revisão inédita, porque as questões são todas questões de vestibulares de 2020. Então é a chance de você se preparar, de você se revisar, fortalecer, se transformar diante da nova linguagem que existe aí no vestibular. Então confere aqui. Vê só, uma função é uma relação em que cada elemento de A, uma função que a gente diz até assim, ó, olha o que a gente fala de A em B. Rui, como é que nós definimos uma função de A em B? Função de A em B é aquela relação em que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Esse A é o conjunto de partida, que recebe o nome. E esse B é o conjunto de chegada, que recebe um outro nome também. Para a gente associar, eu vou pegar e vou relacionar aqui. Ó. Digamos que esse 0 estaria associado a 1. Que o 1 estivesse associado a 2. E que o 2 estivesse associado a 3. Essa regra que relaciona esses dois conjuntos é a regra x mais 1, ou seja, para achar um y, pega um x e soma 1. O primeiro conjunto, você tem aqui, é chamado de domínio da função. O primeiro conjunto é o domínio. Domínio da função, vamos dar um nome a essa função f, é o primeiro conjunto, no caso A. O segundo conjunto, ele recebe o nome de contradomínio. Ele é o contradomínio da função. O contradomínio da função, nós dizemos que é o B. Contradomínio da função é o B. Domínio é o A, contradomínio é o B. E os elementos do contradomínio, ou seja, do conjunto B, que estão associados a elementos do domínio, ele recebe o nome de imagem. No caso, a imagem da função aqui, ela era o conjunto formado por 3 elementos. Quais? 1, 2 e 3. Não é verdade? 0 não é imagem de nenhum elemento, porque 0 não está relacionado com nenhum x do elemento A. Então, função é isso. Nós dizemos que temos uma função f que vai de A em B. Dizemos que y é a variável independente, x é a variável dependente. Por quê? Porque x é a variável independente. Esse x é a variável independente. Por quê? Ele sempre vai ser assumido. Sempre vai ser assumido. Independente. Essa é a variável dependente. Dá para ser mais claro nisso aí, Rui? Sim, claro que sim. Vê aqui, ó. Por que esses nomes independente e dependente? Dependendo do valor que tem aqui, o y vai ser assumido. Já pensou se eu colocasse menos 1 aqui? Menos 1 mais 1 daria 0. Então, o 0 seria a imagem de algum elemento aqui. Então, o y depende do valor que tem aqui. Tanto é que a gente diz que o y ele é f de x, o y é função de x. Nesse caso, o f de x é x mais 1. Tanto faz chamar de y, de f de x, ou de que, galera? De imagem de x. Tanto faz chamarmos de y, de f de x ou de imagem de x. Então, eu tenho uma função que vai de A em B. Essa função, o primeiro conjunto, não pode sobrar elemento e de cada elemento parte uma única setinha. Esse primeiro conjunto é chamado domínio. O segundo conjunto é chamado de contradomínio. Os elementos do contradomínio que estão relacionados é chamado de imagem. Então, tanto faz a gente chamar de y,
de f de x ou de imagem de x. Qual a imagem de 1? 2. Qual a imagem de 2? 3. Qual a imagem da função? 1, 2 e 3. Beleza? Agora vamos estudar um tipo muito importante de função, que é a chamada função afim. Função afim, por definição, não esquece, é aquela função que o domínio é o conjunto de todos os números reais. E o contradomínio também é o conjunto de todos os números reais. E ela é definida, tanto faz chamar, né, de f de x ou de y, como ax mais b. Tanto faz chamar de f de x ou de y. Ela é definida por ax mais b. Aí tem um detalhezinho aqui. Rui, quais são os detalhes? Vê só. Se A for igual a zero, se A for igual a zero, então, se A for igual a zero, então a função f de x vai ser A vezes zero mais b. Vai ser f de x igual a b. Essa função, ela recebe o nome de função constante. Se A for igual a zero, ela recebe o nome de função constante. Ou seja, o gráfico de uma função constante, não posso esquecer, em hipótese alguma, é uma reta paralelo ao eixo dos x, ou seja, paralelo ao eixo das abscissas. Seria a função assim. A reta definida por y igual a b. Esse valor aqui seria b. Essa é a chamada função afim, o caso particular em que o a é zero é constante. Agora, um detalhe importante é o seguinte: toda vez que esse a for maior que zero, por exemplo, se a for um número maior que zero, aumentando os valores de x, você vai aumentar os valores de y. Então a gente diz que f é crescente toda vez que a for zero. Se a é positivo, a função é crescente. Agora, se a é negativo, f ela vai ser decrescente. Aumentando os valores de x, os valores de y diminuem, ou seja, eles variam em sentido que contrário. Eles variam em sentido contrário. Toda vez que A for positivo, a função é crescente. Toda vez que A for negativo, a função é decrescente. E se A for zero, a função vai ser constante. O gráfico da função afim vai ser sempre uma reta. E nesse caso aqui é quando A é positivo, que ela é estritamente crescente. Nesse caso é quando A é negativo. Que valor é esse aqui? Isso é a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y. É chamado de intercepto com o eixo dos y. Por exemplo, quando B for zero, essa reta vai passar pela origem, até chamada de função linear. Quando A é positivo, crescente. Quando A é negativo, decrescente. Esse valor aqui, ele é chamado de raiz ou zero. Ou seja, no eixo dos x vão estar sempre a raiz ou zero da função. Raiz ou zero da função. Que valor é esse raiz ou zero da função? Para a gente encontrar a raiz ou zero da função, bastava nós igualarmos o y a zero. É o valor de x que zera a função. Para a gente encontrar aqui a raiz ou zero, basta que pegarmos essa relação y igual a ax mais b e fazer y igual a zero. Então eu faço ax mais b igual a zero. Então nós vamos ter ax igual a menos b, desde que o a seja um número diferente de zero, que você vai poder aqui. Então você vai ter menos b sobre a. Ou seja, a função aqui, ó, ela tem como raiz ou zero o valor menos b sobre a. Então, no eixo do x está o b. Menos b sobre a está aqui.
menos b sobre a está aqui. No eixo do x está o b e aqui está menos b sobre a, que é a raiz ou zero da função. Então não esquece, toda vez que o a é positivo, ela é crescente, a função definida por y igual a x mais b. Quando a é negativo, ela é decrescente. Quando a é negativo, decrescente, inclinada para a esquerda. E quando a for zero, ela é constante. Inclusive, poderíamos até ver a questão do sinal, né, dessa função, que ela é negativa quando está abaixo do eixo do x. Toda função assim. Positiva quando está acima. Aqui ela seria positiva e aqui seria negativa. Toda a função afim, ela tem, inclusive, isso é uma característica de qualquer função polinomial. Você vê que aqui na direita, o a é positivo, ela também é positiva. A gente diz que tem o mesmo sinal de a. Tem o mesmo sinal de a. Agora, aqui, ó, também, ó, a é negativo e ela também é negativa. Vai também ter o mesmo sinal de a. Mesmo sinal de a. Mas é só lembrar que a função é positiva quando o seu gráfico está acima do eixo do x e negativa quando o seu gráfico está abaixo do eixo do x. Beleza? Então aqui está a nossa função afim ou polinomial do primeiro grau. Bora agora falar na função quadrática, que a função quadrática, por definição, é também a chamada polinomial do segundo grau. É uma função real, ou seja, vai de R em R, que ela é definida por ax² mais bx mais c. O que garante ser polinomial do primeiro grau, do segundo grau é a presença do x². Então, para que esse x² sempre esteja aí, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, não vai ter. Para a gente achar as raízes ou zeros, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara, né, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é esse delta? O delta é o chamado discriminante, que é b² menos 4ac. Ele, inclusive, recebe esse nome de discriminante porque ele diz como vão ser as raízes. Ele discrimina as raízes. E como é que seria esse delta? Esse delta vai ser assim. Se ele for positivo, se ele for zero ou se ele for negativo, para cada caso desse, nós vamos ter raízes com características diferentes. Como assim? Quando o delta é positivo, você vai ter um número positivo. Existe a raiz quadrada do número positivo. Então a gente diz que tem duas raízes reais e distintas. Ou seja, duas raízes reais e diferentes. Quando o delta for zero, você vai somar ou subtrair zero. Então você diz que tem duas raízes reais, duas ruas sim, e iguais. Duas raízes reais iguais. E quando o delta for menor que zero, a gente diz que não tem raiz real. Não tem raiz real. Não vai ter raiz real. Beleza? Tá claro? O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. E essa parábola, ela é côncava para cima quando o a é positivo. E vai ser côncava para baixo quando o a é negativo. Esses valores aqui são as raízes ou zeros. As raízes ou zeros de qualquer função estão sempre aonde? No eixo do x, no eixo das abscissas. E esse valor é o c, porque quando você faz x igual a zero, você está no eixo dos y. Então, c dá em y, isso aqui é o c. Mas existe um ponto que é muito importante, e esse ponto é o vértice. Ele é importante por dois motivos. O primeiro é que ele dá a simetria da parábola, e o segundo é que esse ponto ele dá o extremo da parábola. Ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Por exemplo,
Se eu tivesse uma parábola côncava para cima, nesse caso A era o quê? Positivo. Você tem aqui, inclusive, as raízes ou zeros. Esse ponto é o chamado vértice. Esse é o vértice. Se você olha para aqui direitinho, você vai ver ó, que o que tem para lá, esse eixo vertical aqui, ele inclusive é chamado de eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Porque o que tem para cá, tem para lá. Ou seja, esse x do vértice aqui seria o valor central, o valor que estava no centro das raízes. Por isso que nós já temos uma primeira maneira de encontrar o x do vértice, que seria a média aritmética entre as raízes. Seria uma primeira maneira. Por quê? Porque esse é o eixo de simetria da parábola. Vamos ver. Se tu tivesse raízes 10 e 20, qual é o valor que está no centro de 10 e 20? É 15. E 15 é o quê? É a média aritmética entre 10 e 20. É somar 10 com 20 e dividir por 2. Então, seria o eixo de simetria, que é a reta x igual ao x do vértice. Uma segunda maneira de se encontrar o x do vértice é você fazer menos b sobre 2a. Por que, Rui? Menos b sobre 2a. E o fato de se fazer o x do vértice por menos b sobre 2a é porque você tem aqui ó, as chamadas relações de Girard. Essas são relações entre coeficientes e raízes. Como é que são essas relações de Girard? Essas relações de Girard diz o seguinte, que a soma das raízes vai ser sempre menos b sobre a, e que o produto das raízes de uma equação do segundo grau é c sobre a. Como a soma das raízes é menos b sobre a, ao dividir por 2, nós vamos ter menos b sobre 2a. Há também duas maneiras de se encontrar o y do vértice. A primeira delas seria você substituir o x do vértice. Se você substitui o x do vértice na tua regrinha ali, você vai obter o y do vértice. Beleza? Se você substituir o x do vértice. Ou existe uma fórmula que é menos o discriminante sobre 4a. Então olha para aqui. Há duas maneiras de achar o x do vértice. Quais são? Média aritmética entre as raízes ou menos b sobre 2a. Há duas maneiras de se encontrar o y do vértice. O que é que você faz? Você substitui o x do vértice ou faz menos delta sobre 4a. Por qual motivo esse vértice é importante? O vértice é importante também, além dessa questão da simetria, pelo seguinte motivo. Se nesse caso aqui, quando a parábola é côncava para cima, o A é positivo, o vértice é o ponto de quê? De mínimo. Ele é o ponto da parábola que está mais abaixo. Quando A é negativo, o vértice ele é ponto de quê? De máximo. Ele é o ponto da parábola que está mais acima. Então, aqui o vértice é o ponto de mínimo, ó, ponto mais abaixo, e nesse caso o vértice é o ponto de quê? De máximo. Então, basicamente, isso é o que é muito importante para estudar a função quadrática. Vamos ver a aplicação da função tanto afim quanto a função quadrática nas questões agora. Então se liga aqui para essa primeira questão. Vamos ler direitinho o que ele diz. Para esvaziar um reservatório com 1.430 litros, é aberta uma torneira. Supondo que a vazão seja constante e ela perde o que? Ela libera 22 litros por minuto. Qual dos gráficos representa a quantidade de água que tem no reservatório em função do tempo? Opa, eu começo com 1.430 e perco 22 litros a cada minuto. Então, se eu tiver um tempo, uns x minutos, se passaram x minutos,
nós iremos ficar com isso aqui. Vê que isso é uma função afim. É uma função afim, uma função de que tipo? Do tipo y igual a ax mais b, em que a taxa de variação da função é menos 22 e o b é 1430. Então, se a é negativo, a gente sabe que ela vai ser o quê? Decrescente. Essa é uma função afim e decrescente. Então, o seu gráfico tem que ser uma reta decrescente. Então, aqui está fora, né? Aqui é uma reta crescente, não é verdade? Aqui é a única que tem uma reta decrescente. Começou no 1430 e depois começou a decrescer. Então, questão bem tranquila aí da Universidade Federal do Paraná, 2020, cuja resposta está na letra E. Se liga aí. Já na próxima questão, ele diz assim: uma malharia produz camisetas para eventos. Cada modelo possui um custo fixo de 450 e mais R$ 9,00 por camisa. Isso já nos diz que o custo vai ser 450 fixos mais R$ 9,00 por camiseta. Ou seja, é uma função afim, do tipo y igual a ax mais b. Agora, sabendo que cada camiseta é vendida por R$ 20,00, ou seja, qual é a venda? Qual é a venda? Se eu vendi X camisas, eu vou apurar o meu valor somado, vai ser 20x. E meu lucro, mas ele quer a questão do lucro. Qual é a relação entre lucro, venda e custo? Que o lucro vai ser a venda menos o custo. Como assim, Rui? Se eu vendi, por exemplo, algo que eu vendi por R$ 50, algo que eu comprei por R$ 30, qual vai ser meu lucro? 50 menos 30 vai dar R$ 20 de lucro. Nesse caso, olha o que nós temos aqui direitinho. A minha função lucro, ela vai ser a venda, que é 20x. Como eu quero que seja menos o custo, como é uma expressão, aí vai dar 450 mais 9x. É fundamental colocar entre parênteses. E aí ele quer que o lucro seja no mínimo, ou seja, pelo menos R$ 1.000. No mínimo R$ 1.000. Então nós vamos ter aqui 20x. Dá para colocar 9 em evidência, um fator comum aqui. 9 que dividindo 450 dá 50, mais x. Isso aqui é maior ou igual que 1.000. Essa é a inequação que nos dá o lucro. Se nós fôssemos adiante, iríamos encontrar um outro resultado, assim, um resultado interessante, que seria o seguinte: 20x, vamos desenvolver isso, menos 450, menos 9x, maior ou igual que 1.000. Olha aqui, ó, já resolvemos a questão, mas vamos ver aqui. Isso vai ficar 11x, maior ou igual, vem para cá, fica 1.450, na verdade, 1.450. Quando dividirmos aí 1.450 por quanto? Por 11, ao dividirmos 1.450 por 11, quanto é que daria? Se fosse 1.100 por 11, daria 100, não é verdade? Agora, então, se eu quero 1.450, vamos fazer essa continha. 1.450 por 11, para ter uma estimativa. Então, daria 1, na verdade, sobram quanto? 3. Aí agora, 35 dá 3, sobra 2. Aí 20, né? Você não tem nem 2, você tem 1, sobrou 9. Aí 9 vai dar aqui, 90 vai dar mais ou menos isso. Daria maior ou igual que 131,8. Ou seja, qual era a conclusão que a gente teria disso? Que para a gente ter um lucro, de pelo menos R$ 1.000,
eu teria que vender no mínimo 132 unidades. Com 132 unidades, a gente conseguiria ter um lucro de pelo menos R$ 1.000 com 132 unidades. Então você pode até confirmar isso aqui e vai ver que o lucro vai dar mais do que R$ 1.000. Vai dar próximo de 1.000, mas vai dar um pouquinho mais ainda do que R$ 1.000. Tá legal? Agora vamos fazer a questão 3, que ele diz assim: sabendo-se que a função f de x é igual a x mais 2 e que f de 1 é igual a 1. Rui, o que é isso aqui? Não se assuste. A gente vai passo a passo. Primeiro eu vou calcular f de 1. Se eu sei que f de x é ax mais b, se eu troquei x por 1, eu tenho que trocar aqui também. Então vai ser a vezes 1 mais 2. Ou seja, f de 1 nós já calculamos que é a mais 2. Isso é um resultado parcial, que agora a gente vai para o nosso segundo passo. Qual o nosso segundo passo, Rui? Olha aqui, ó. Vê o que é que a gente vai ter. Eu agora vou usar o que ele falou aí. Eu vou calcular f de 1. Rui, eu já sei que f de 1 é igual a quanto? Quanto é f de 1? A mais 2. Então, nós vamos ter f de a mais 2. Mas, quem é f de x? Quem é f de x? Ax mais 2. Se f de x é igual a ax mais 2, toda vez que nós chegarmos aqui e trocarmos esse x por alguma coisa, aqui também a gente tem que trocar pela mesma coisa. Ou seja, há essa correspondência aqui, né? Que é a mesma variável. Então, agora, se eu troquei x por a mais 2, então eu vou ter que trocar lá. Vai ficar a vezes a mais 2, mais 2. Isso aqui é o meu a quadrado. Olha, a quadrado mais 2a mais 2. Mas ele falou na questão que f de 1, isso aqui é quanto? É 1. Então, como já calculamos a quadrado mais 2a mais 2, a gente vai ter que igualar isso a 1. Então, jogando esse 1 para cá, nós vamos ficar com a quadrado mais 2a mais 1 igual a 0. E agora a gente pode fazer, por exemplo, aqui, a fórmula de Bhaskara, que vai ser delta igual a b quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso vai dar 0. Quando delta dá 0, nós já aprendemos que tem duas raízes reais e o quê? Iguais. Então, a, que a variável é a, é menos 2 mais ou menos 0 sobre 2. Então, a é igual a menos 1, cuja resposta está na letra A. Vamos recapitular aqui. F de x é igual a x mais 2. F de 1 é a vezes 1 mais 2. É a mais 2. F de 1 é f de a mais 2. Como f de a mais 2 vai ser a vezes a mais 2 mais 2. Cheguei a essa expressão e ele falou que f de 1 era igual a 1. Joguei e deu essa equação polinomial do segundo grau, que nós ficamos com isso aí. Beleza? Tá bem legal aqui, na verdade, as questões novas. Agora vê aqui. Define esse erro de uma função, um par de um ponto x, y, né? Ou um par ordenado, como sendo módulo, isso é chamado módulo, né? Ou valor absoluto, de f de x menos... Rui, mas f de x não é igual a y? Se f de x for igual a y, o erro é 0. Então ele pegou os pontos aqui. Quais foram os pontos que ele pegou? Isso não é uma questão que você vai ter que encontrar, né? Que você vai ter que encontrar uma resposta. Ele quer que você analise dentre as funções dadas. Então não tenho, eu tenho que realmente analisar. Então quando eu pego na letra A e você tem essa funçãozinha,
e ele deu aqui os pontos. Qual que possui, entre as funções, qual possui o menor erro para isso aqui? Então, na letra A, eu vou chegar aqui e vou pegar o ponto 0,5. Se eu pegar o ponto 0,5 e substituir, ó, nós vamos ter, ó, x é 0 e y é 5. Mas como é f de x, Rui? F de x é f de 0, que vai ser menos 2,5 vezes 0 mais 5, que dá 5. Então, nesse caso, o nosso erro vai ser 5 menos 5, ou seja, o erro é 0. Se o erro é 0, não vai ter como ter outro com erro 0. Então, agora, ó, se chegarmos e substituirmos 1 e 3 para 1 e 3. Para 1 e 3, eu queria saber, vamos lá, f de A calculado, né, em 1, que vai ser menos 2,5 vezes 1 mais 5. Menos 2,5 mais 5 dá 2,5. Então, nós vamos ter aqui o f de x, que é 2,5, menos 3, que vai dar quanto? Meio. Então, nós estamos encontrando aí, ó, nós estamos encontrando erro 0, erro meio, e aí sucessivamente. Quando ele pergunta, entre as funções, qual que possui o menor erro para esse conjunto, teoricamente eu teria que calcular uma por uma. Mas vamos calcular agora já o erro aqui, ó. Vamos lá, direitinho. Para 2 menos 1. 2 menos 1, quanto é que seria, Rui, o f de 2? F de 2 seria menos 5 mais 5, daria 0. Então, você teria 0, 0, 0, menos 1. Ou seja, daria 1. Aqui seria 1. Vê, essa vai ser a resposta. Mas, Rui, dá para a gente fazer aqui a letra B, por exemplo, para ver se vai ter alguma que possui um menor erro. Menor erro seria 0 mesmo. Mas a gente vai chegar aqui, ó, de todos os pontos, é a soma dos erros. Quando somarmos esses erros, vão ter 0 mais meio mais 1. O erro aqui deu 1,5. Nesse caso. Agora, para a letra B, estamos considerando essa função, que é f de x igual a menos 4x mais 7. Quando pegarmos os pontos 0, 5, 1, 3 e 2 menos 1, lembra que isso é x e isso é y. Para saber o erro, a gente vai fazer f de x. Então vai ficar 7, quando botar x igual a 0, menos 5. Já dá erro igual a 2. Agora, nesse caso, f de x vai ficar, se eu botar 1 aqui, fica 3 menos 3. Aí dá erro igual a 0. Mas agora, ó, que é o menor erro também. Quando eu fizer menos 2, dá menos 8 mais 7 dá 1. 1 menos 1 dá 2. Então a soma aqui desses erros já deu 4, já deu maior. Beleza? Então a gente teria que fazer isso para todas elas. E aí a gente vai ter a menor soma dos erros, vai ser na alternativa A, que é para essa função afim definida por menos 2x, 2,5x mais 5. Passando agora para a questão 5, ele diz assim. Licença aqui, uma aguinha, né, galera? A dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia. Observou que para cada redução do preço de R$1, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a arrecadação máxima? O valor arrecadado nessa situação, ele vai ser sempre o produto de quem? Do preço multiplicado pela quantidade.
Então, esse valor arrecadado, a gente vai abrir um parênteses para o preço e abrir um parênteses para a quantidade. O preço inicial, ó, se liga, vê como é que é legal aqui. O preço inicial é R$10. Preço inicial, R$10. Quantidade inicial são 200. Mas ele diz que se reduz, então aqui diminui, aqui aumenta. Para cada redução de 1 aqui, aqui aumentam 100 combos a mais. Então vamos ver. De preço inicial é 10, quantidade inicial 200. Diminui 1, aumenta 100. Diminui 1x, aumenta 100x. Então esse valor vai dar uma função quadrática. Se nós distribuirmos aqui, né, chamado chuveirinho, isso vai dar menos 100x quadrado, menos 100x quadrado, ó, menos 200x, mais 1000x, isso vai dar mais 800x, mais 2000. Essa é a minha função quadrática. Como é uma função quadrática em que o coeficiente do termo quadrático a ele é negativo, é uma parábola côncava para baixo, e que o maior valor ele vai estar ali no vértice. Se o maior valor vai estar no vértice, ele quer esse maior valor. O maior valor, se nós formos entender direitinho, assim, graficamente, o que é que a gente teria? Nós teríamos o valor em função de x aqui, ó. Então, o valor máximo, ele se dá aqui, nesse ponto aqui, que é exatamente o y do vértice. Então, se eu tiver interessado no valor máximo arrecadado, qual a máxima arrecadação? A arrecadação máxima, ela vai ser dada pelo y do vértice, que pode ser menos delta sobre 4a. Se é menos delta sobre 4a, vai ser menos 800 ao quadrado, menos 800 ao quadrado, menos 4ac, que é 2000, sobre 4a, que é 4 vezes menos 100. Se fizermos essa continha, o que é que a gente vai obter? 800 ao quadrado vai dar 640 mil, na verdade. 800 ao quadrado vai dar 640 mil, que é 64, e você vai colocar 4 zeros, 640 mil. E aqui vai dar mais, né? Menos com menos, mais. 400 vezes 2000 vai dar o 80 mil. 800 mil. Então isso aqui vai dar 800 mil por 640 mil. Nós vamos ter quanto? Vai dar 80 com... dá 140, dá 1.440.000. 1.440.000 menos, né? Dividido por 400. Dá para simplificar, Rui? Sim, dá para simplificar. Dividido por menos 400. Esse zero também dá. Então, quando você tem 14.400 e divide por 4, vai dar R$3.600. É a arrecadação máxima que ele pode ter, cuja resposta é a letra C. Então, vê. Valor arrecadado é preço pela quantidade. Preço começa em 10, quantidade em 200. Preço diminui 1, quantidade aumenta 100. Para cada R$1, 100. Então, para x reais, 100x. Deu uma função quadrática com A negativo. E o valor máximo, quando a parábola é côncava para baixo, vai ser o y do vértice. Legal? Agora, nós vamos ter o seguinte. Sabendo que A é um número real, considere a equação. Qual é a equação que ele está considerando? 2x² mais ax mais 10 igual a 0. E ele diz que as soluções são números inteiros. Vê, a gente precisa de uma relação entre coeficientes e raízes. E a relação entre coeficientes e raízes são as relações de Girard.
que nós aprendemos que a soma das raízes, a soma é menos b sobre quem? A. E que o produto das raízes é quanto? É c sobre a. Nesse caso, só usando esse produto, a gente tem o seguinte, ó, que o produto, que é c sobre a, o produto das raízes, que são números inteiros, vai ser c, a, b, c, 10 sobre 2. Ou seja, o produto das raízes dos números inteiros é 5. Quais são as possibilidades para que o produto de dois números inteiros seja igual a 5? Quais são as possibilidades para que o produto de dois números inteiros seja igual a 5? Poderia ser menos 1 e menos 5, na verdade. E também poderia ser o quê? Mais 1 e mais 5. E poderia ser 10,5? Não, porque meio não seria o quê? Um valor inteiro. Então a gente não teria isso. Então o que é que a gente teria? Menos 1 e menos 5 e 1 e 5. Ele quer o módulo da soma das soluções disso aí. O módulo da soma das soluções, a gente vai ter o seguinte, pode ser o módulo da soma das soluções. Pode ser 1 mais 5, que é 6, o módulo é 6. E pode ser menos 1 com menos 5, na verdade é a soma, cujo módulo também dá 6, e a resposta é a letra D. Então, vê que ele quer as soluções, que são os valores de x, ele não está querendo os valores de A, por exemplo. Mas, na próxima questão, que é também uma questão de função quadrática, foi definida por isso aí. Vê que aqui é o x do vértice, né? Esse valor, inclusive, aqui a gente sabe que é o c. Quando a gente tem uma função quadrática, né? Raízes em x, x do vértice, aqui é o c, que é o termo independente. Foi definida por isso aí, ele deu um esboço. Ele quer saber o valor dessa constante. Como é que a gente faz? A gente sabe que o y do vértice ali, ó, o x do vértice, eu poderia encontrar como menos b sobre 2a. Então seria menos 4k, a é menos 2, b é 4k, c é 13, sobre 2a, que é menos 2. Então o x do vértice daria k. Sempre que e o y do vértice é 15. Mas uma maneira da gente encontrar o quê? O y do vértice é substituindo o x do vértice. Então, se a gente quer achar o y do vértice, ó, vou fazer menos 2k ao quadrado, mais 4k vezes k, mais 13 igual a 15. Então, nós vamos ter menos 2k quadrado, mais 4k quadrado, igual, já joga esse para cá, igual a 2. E aí ficamos com o seguinte, 2k quadrado igual a 2, k quadrado igual a 1. Então significa dizer que k é mais ou menos 1. Vamos ver, será que o k é mais 1 ou menos 1? Ou pode ser os dois? Então o que é que vai dizer para mim se o k é mais 1 ou k é menos 1? O k deve ser positivo. Por que esse carro deve ser um positivo? Esse K deve ser positivo. Porque o x do vértice aqui, ó, ele está à direita, ele é positivo. Então, pelo contexto da questão, o K só poderia, como K é positivo, nós só poderíamos ter aqui K igual a 1, cuja resposta está na letra C. Tranquilos? Questão aí de função quadrática para a gente aqui. Já na questão 8, é uma questão de geometria euclidiana plana. Olha essa questão aqui, ó. Ele diz assim, que um quadrado foi dividido em 5 retângulos congruentes, na cor cinza e 5 na cor branca. Aí ele fala algo importante, que as bases desses retângulos, como é que são as bases desses retângulos? Me ajuda aqui. Ele disse que as bases menores
todas têm a mesma medida. As bases menores todas têm a mesma medida. Se as bases menores têm todas as mesmas medidas, então eu tenho que aqui é x, 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 é ou não? Aqui também vai ser x, aqui também vai ser x, aqui também vai ser x, porque é a base menor de cada retângulo. Na verdade, aqui também é x, mas a base maior não. Então veja que a base maior do retângulo branco, o retângulo branco, ele é da forma x e 2x. Mas o retângulo cinza, esse retângulo cinza, eu não tenho essa relação. O retângulo cinza, nós vamos ter o seguinte, ó. Vê o que a gente vai ter. Aqui é x, mas aqui ele é maior do que 2x. Ele vale quanto? Quando a gente olha para aqui, a gente vê que ele vai valer 3x. Por que, Rui, ele vale 3x? Olha a medida dele aqui, ó, da altura ou da base maior, ela vai medir 3x, para a gente não chamar de uma outra. Então, ó, vê que bateu direitinho, né? Porque aqui é x, como tudo isso é 5x e isso é um quadrado, isso aqui também deveria ser 3x, né? Para dar 5x. Aqui também deveria ser 3x e aqui x. Vê que bateu 5x direitinho. 2x com 3x deu 5x. Aí ele fala que a seguinte relação é a diferença entre a base maior do retângulo cinza, ou seja, 3x, e a base maior do retângulo branco, ou seja, 2x é 14. Então significa dizer que x é 14. Repetindo, base maior do retângulo cinza menos base maior do retângulo branco, como se essa diferençazinha fosse 14. Aí ele diz, qual é o perímetro do retângulo de cor cinza? Normalmente a gente chama perímetro em geometria de 2π. P é a notação de perímetro. E o perímetro do retângulo de cor cinza é 2 vezes essa base, né? Porque tem aqui e aqui, mais 2 vezes a outra base. Então vai dar 2x mais 6x, vai dar 8x. Então vai ser 8 vezes 14. 8 vezes 10 dá 80. 8 vezes 4, 32. Então vão dar 112 centímetros, cuja resposta está na letra A. Mas, na nona questão, é que remete ao segundo ano do ensino médio, que ele diz que um experimento de uma colônia verificou-se que uma bactéria, você tem uma bactériazinha, e a cada 1 hora, por exemplo, com 1 hora, ela se divide em 2. Aí aqui, ó, se você tiver com 2 horas, o que é que vai acontecer? Cada uma se divide em quê? Em 2. Então você já passa a ter. Então vê que aqui a gente tem uma relação exponencial. Com x horas poderia ser uma PG, por exemplo, com x horas, o número de bactérias, vê só, ele começa com 1 e a cada hora ele dobra. Então seria 2 elevado a x. No nosso caso, ele está querendo com 12 horas. Então é 1, 2 elevado a 12. Rui, quanto é 2 elevado a 12? Olha, 2 elevado a 10 vezes 2 ao quadrado. 2 elevado a 10 é 1024. 1024. 1024 vezes 4 vai dar 4096, cuja resposta está na letra A. Já na 10ª questão, é uma questão sobre trigonometria, que ele dá a função f de x definida por 2 vezes o seno de x. Se é 2 vezes o seno de x, não pode esquecer do seguinte: seno e cosseno são funções limitadas. Seno e cosseno variam de quanto até quanto? De -1 até 1. Então, se isso aqui varia de -1 até 1,
Quando multiplicarmos por 2, nós vamos ter a imagem da função, os valores de y, de menos 2 até 2. Ou seja, o valor mínimo é menos 1, e menos 2, e o valor máximo é 2. Então, como ele está interessado na área disso aqui, nós já vamos ter o seguinte, que isso aqui é um retângulo de altura 2, mas eu preciso saber essa base. Para saber essa base, é só fazer 5π menos 2 sobre 2, menos π sobre 2, que vai dar 4π sobre 2, 2π. Então, para saber a área do retângulo, basta que a gente use que é base vezes altura. A base é 2π e a altura do retângulo é o comprimento, né, é a amplitude da onda. Então, nós vamos ter 4π, cuja resposta está na letra C. Então, essa foi a nossa terceira revisão. Tivemos uma primeira sobre porcentagem, tivemos uma segunda sobre proporcionalidade, e essa agora foi só sobre função, principalmente explorando a parte de função afim e função quadrática. Se liga e continua